Ora viva, caro telespectador, você nos acompanha através de TMT, TV Cabo, StarTime, assim como através da nossa página oficial Fred Josias Show. Estamos no programa Diário do Povo a analisar factos que marcaram a semana e agora estamos aqui a falar do julgamento da Helena Taiba, antiga ministra do Trabalho, e perguntava ao João Massango quais são as expectativas, o que espera desse julgamento. Eu acho que não há nenhuma expectativa. Isso tem que ficar bem claro. O que nós devemos fazer como cidadãos nacionais é, através destes defeitos que já encheram sacos, encheram tambores, não é? Lá na minha povoação tem aquilo que nós chamamos de celeiro, em dialeto chama-se tsala. Esses problemas já encheram, transbordaram, criada por um partido, por membros de um partido. Tem uma coisa muito interessante que nós estamos a assistir nos últimos tempos. Sabe qual é que é? Eu ontem vi, no sábado, na província do Maputo, não é? Esta questão da marcha, da manifestação de saudação ao Presidente da República por ser campeão de gestão de desastres. Presidente da República por ser campeão de gestão de desastres naturais. Mas está aqui, o Gombe voltou de novo a entrar. Mas a questão fundamental para mim, sabe qual é que é? É o fato de negar com as manifestações para as outras pessoas, mas para o partido no poder pode de facto manifestar. E a coisa mais caricata dessas manifestações é ver lá o envolvimento da banda militar. Há moçambicanos que podem manifestar até usando a banda militar do Estado moçambicano para acompanhar a manifestação de um determinado partido. E o Maria, Zé, o Clemente, esses não podem manifestar. O João Massango não pode manifestar, porque se manifestar, há onde vir lhes perseguir a partir de casa. É esse estado que nós estamos de facto a ter. É por essa razão esses indivíduos perderam vergonha de tirar tudo aquilo que é do Estado, não é? Porque tem de facto esses interesses. Eu me lembro na altura que esta senhora era governadora da província de Sofala, em frente da imprensa, a insultar um técnico do INGC, que eu não gosto de ladrão. Afinal de contas, era uma ladra da primeira categoria. Então, são exatamente essas coisas que nós estamos aqui. Mas eu estou à espera, porque a lista de cidadãos que tiraram dinheiro para o partido, eu até posso deixar para o professor Manique, porque são tantas pessoas. Manique, qual é a análise que faz? Mais uma vez, o Partido Frelimo é citado no caso de roubo. Será que é um dos requisitos para que alguém possa dirigir, para que a pessoa seja um governante, tem que roubar? É preciso deixarmos claro para os moçambicanos que os descontos que fazem para o INSS é um valor que engorda a classe nata da Frelimo. É mais um saco azul, onde a Frelimo, tendo necessidade, vai buscar, usa como bem entender. Quando tem necessidades, vai para o aeroporto de Moçambique, vai tirar e satisfaz as necessidades políticas do partido. Há várias infraestruturas que foram erguidas pelo dinheiro dos descontos dos moçambicanos. Aqui na Baixa da cidade de Maputo, há um prédio imponente que, não tendo seguido os trâmites legais para o seu levantamento, houve alguns moçambicanos ousados pararam a continuação. É dinheiro dos moçambicanos que foi enterrado ali. Isto, no Estado de Direito democrático, de facto, não podia acontecer. Estamos a falar de trabalhadores que deram
o máximo de si na RDA, nos anos 90. Estas pessoas voltaram para o país, de mãos abanadas, porque o dinheiro se dizia ter sido canalizado no Ministério do Trabalho. Os Magermanos, como são apelidados, estão de marcha em marcha à procura do ressarcimento dos descontos efetuados durante o período em que laboraram na RDA. Até hoje, nenhum moçambicano recebeu. Entraram no sistema deste grupo, dividiram o grupo para reinar, pagaram algumas pessoas que estavam em frente daquelas marchas, e os milhares dos moçambicanos, ex-trabalhadores na Alemanha, estão como estão. Temos irmãos na África do Sul que estão a fazer os descontos. Outros contraíram doenças, como a tuberculose, pelo trabalho forçado nas minas e em condições precárias. Morreram com o seu dinheiro, foram enterrados com o seu dinheiro. E eu acho que é isto que nós temos que mudar. É este comportamento que nós temos que enterrar. É governar com sabedoria, é governar com ética, é governar com responsabilidade, é governar em representação dos 30 milhões dos moçambicanos. Ninguém foi eleito para tirar o sacrifício do povo para o seu bolso. Ninguém foi eleito para isso. Tanto que o Pedro Taimo, eu acho, se tivesse que sugerir, devia apanhar a pena máxima, porque veio com um modelo na Alemanha, introduziu o mesmo modelo na África do Sul, e os outros pegaram. Estamos a olhar para o INSS. Esteve lá um presidente do Conselho de Administração, onde as coisas começam, o Matavel, a Elina Mafuiani, e estes que deram a continuidade. Antes de completar 3 meses do seu consulado, tira $1 milhão para reabilitar a casa do presidente do Conselho de Administração. Mas só em Moçambique é que isto pode acontecer. Só em Moçambique é que isto pode ser aplaudido. E vários outros presidentes de conselhos de administração do INSS pegaram o mesmo caminho. Há 1 ano atrás, os administradores que entraram ali dividiram-se dinheiro, 5 milhões para o PCA, 3 milhões e qualquer coisa para os administradores. Esse é dinheiro de quem? Que estão se a distribuir antes de porem a máquina a funcionar. Ainda enganam a opinião pública que INSS não pode ser capoeira para as pessoas tirarem lá ovos. Mas os ovos estão sempre tirados todos os dias. Todos os dias. Então, quer dizer, que tipo de estabilidade econômica que nós queremos neste país? Que tipo de desenvolvimento é que nós queremos neste país? Com este tipo de dirigentes. E eu penso que é a altura de todos nós abrirmos os olhos. E o nobre colega dizia, quando falava da escola, tu sabes, a maior capacidade que um governante tem é sonegar a educação às pessoas, não dar a educação condigna às pessoas, porque quer que estas pessoas continuem a aplaudir às cegas. E um homem escolarizado já não permite. Rasmunga, reage e quer a verdade
à luz do dia. O que está a falhar em Moçambique? Quanto a os nós A educação está a falhar. Em primeiro lugar, em Moçambique, é a falta da educação. A educação condigna. A educação, na educação onde se formam homens com equilíbrio, homens com visão, homens capazes de dizer: nós queremos este Moçambique e não este a que vocês nos impõem. É educação isso. É educação. Falando Então, se tu negas a educação aos cidadãos, você está a dizer que você governa metade de cegos no país. Porque essas pessoas não conseguem produzirem argumentos, não conseguem ver qual é o caminho que devia ser levado para o progresso do país. Então, é isto que estão a fazer conosco. Hoje, os filhos destes todos estão onde estão. Ninguém estuda aqui em Moçambique, porque eles sabem que em Moçambique não há uma educação de qualidade. Se a educação na República de Moçambique é de qualidade, é para todos os moçambicanos, por que é que tiram os filhos deles para fora? Não ombreiam com os nossos. Por quê? Se é de qualidade. Então, este é que é o maior problema. O barulho que houve na Assembleia da República. Já ia para aí. Eu peço que me coloque aí, vamos entrar no outro ponto, que é a avaliação na Assembleia da República. Fala da Ministra da Educação, onde fala do nível do sistema de educação do ensino em Moçambique. Vamos consigo, João Mação. Qual é a análise que faz deste assunto? Olha, eu faço análise de forma muito negativa, querendo concordar com tudo que o colega disse, porque nós estamos a falar da educação. É preciso a gente recordar a opinião pública que neste país aqui, quando você procura forma de empreender o melhor, você é visto como persona não grata. Quando o Presidente da República toma posse em 2015, convida o senhor Feirão, o atual reitor da Universidade Pedagógica, para dirigir o Ministério da Educação. Mas porque ele era um homem com princípios, era um homem com causa, não levou muito tempo. Sabe por quê? Porque quando chega lá, descobriu que havia problemas sérios no Ministério da Educação. Nós, para termos a educação de qualidade, temos que apostar na qualidade, não na quantidade. Para termos as escolas de quantidade, temos que apostar na qualidade, não na quantidade. Porque quando a gente apostamos na quantidade, nós damos a qualidade. E o resultado é este que vem quando Moçambique é assolado pelas intempéries. A primeira infraestrutura que cai é a escola e o hospital, não é? O professor Ferrão descobriu que havia lacuna no Ministério da Educação. E ele queria trazer um modelo adequado para uma educação de qualidade. Foi combatido pelo seu cunhado. Não é? Porque não é exatamente esta coisa que nós queremos. O que nós queremos em Moçambique é quantidade. É por essa razão, quando anualmente chegamos na época dos exames, vamos nos aperceber que na primeira época chumba-se muito, até 80% ou a 90%. E na segunda época passa-se muito, até 80% ou 90%. Se alguém chumba na primeira época, também pode chumbar na segunda época. Estão a ver como é que as coisas são feitas na educação. Na Assembleia da República, nós vimos a senhora Namachulua querendo pegar a Assembleia da República como um palco de Conselho de Ministros. Só em Moçambique que os membros do Conselho de Ministros desprezam deputados da Assembleia da República. Só em Moçambique. Em toda parte do mundo, quem é membro do governo teme o deputado, porque o deputado é aquele que fiscaliza. Nós vimos a senhora Namachulua no pódio da Assembleia da República, sem pedir autorização à presidente da Assembleia da República, porque é do mesmo partido. E todos aqueles deputados que estão ali, em nenhum momento nunca criticaram
as coisas mais do executivo. Sabe por quê? Porque são do mesmo partido. E porque são a maioria. São essas coisas que nós precisamos de trazer à opinião pública hoje. A nossa juventude hoje, para poderem olhar o tipo de país em que nós nos encontramos. E nós estamos a falar da educação. E há exatamente essas lacunas que nós encontramos. Não é? É preciso a gente mudarmos as coisas. E temos um Estado que até persegue os sábios. Quando um estudante universitário faz greve, temos lá a polícia. Então significa que estão a coartar os direitos exatamente deste concidadão. E a razão pela qual é quando os deputados chegam na Assembleia da República, onde vão prestar conta a um órgão de soberania eleita, porque o deputado é indicado, o ministro é indicado pelo presidente. Hoje você fica ministro, mas amanhã você pode não ser ministro. E o deputado tem que cumprir a legislatura. São 5 anos que o povo lhe elegeu. E é exatamente esta coisa que nós temos dentro do nosso país. Significa que quando você pauta pelo bem, você é persona não grata. Não é? Quando o Garrido dizia que nos hospitais não havia paracetamol, não havia testes, não havia equipamentos cirúrgicos, ele foi combatido pelo sistema. Porque, como médico sabia que um hospital, para poder funcionar, precisa de ter isto, mas aquilo, e quando levantou foi, de facto, afastado. Não é? O Rosário Fernandes, que foi presidente da autoridade tributária, não é? Um indivíduo íntegro, que não aceita ser subornado. Nós acompanhamos em conferência de imprensa de resultados que saíram na província de Gaza, que em termos estatísticos, como ciência, dizia que aqueles resultados não podiam ser agora, só podia ser em 2040, cientificamente ou tecnicamente. Vimos o presidente a dizer que o capim que cresce muito é cortado. E ele, usando a sua faculdade mental, ele preferiu se afastar. Não porque este país não tem pessoas que podem levar o país a andar. Temos muitas pessoas com capacidade intelectual, com causa, para fazer as coisas de facto andar. Então, o exemplo concreto é este. Nós não sabemos o tipo de deputado que nós temos hoje, que não contesta. Os deputados que nós temos, ele prefere levar 5 minutos a endeusar o presidente da República, porque o presidente, se ele quer, não está a trazer aquilo que é a essência do povo. Hoje, irmão, dizia na minha primeira intervenção, o grande problema que paira em qualquer moçambicano, sabe qual é que é? Mesmo você que está parado, é fome, não é? O povo moçambicano está com fome, mas nós não temos as políticas agrárias ou da agricultura para acabar com fome. Mas para acabar com fome, primeiro o homem tem que trabalhar. Não temos a política do emprego. São essas duas coisas que inquietam a sociedade. E que muitas das vezes, quando a gente procura trazer essas coisas aqui, encontramos aqui a barreira de quem fala do sustento. Está a sustentar a quê? Sustentar os seus bolsos, sustentar o sistema, porque agora vamos às campanhas eleitorais. Então, são essas coisas que a gente traz nesta legislatura de indivíduos que vão no parlamento, não é? No lugar de chegar lá a apresentar aquilo que é a agenda do governo como executivo, não é? Aos fiscalizadores, chegam onde gozam deputados da Assembleia da República. No nosso governo, há espaço para governantes honestos? Não, aqui não há espaços para governantes honestos, mas nós temos pessoas honestas em Moçambique. Essa lista que eu elenquei são pessoas honestas, mas porque nós vivemos num governo que não gosta de pessoas honestas, as honestas são afastadas. Por que nós afastamos os honestos? Não é essa pergunta que você não faz. Por que afastam os honestos e preferimos ter os desonestos? Mas ainda voltando no capítulo da educação, que me desmintam as pessoas que estão a ver em Xai-Xai. Nos anos 62 estudei numa escola. Até hoje está inteira. Estudei na escola de Chimbonhanini.
Estudei na escola paroquial na cidade de Xai-Xai. Estudei no Mozinho de Albuquerque, onde o presidente Chissano estudou. Essas escolas todas estão intactas. Até hoje. Até hoje. São resilientes. São resilientes. Arquitetura portuguesa. Temos a ponte do Xai-Xai, construída na década de 60, exatamente nos anos 60 e 62. Está ali, nunca caiu. Resiliente. É resiliente. Aquela que Mas, um ano caiu. mas hoje, você constrói uma ponte, inaugura hoje, 30 dias depois, Quando vem golpe, cai. está no chão. Cadê a qualidade? Cadê a sapiência, o conhecimento no saber fazer? Estes são problemas que enfermam a educação. Percebes? Nós, quando entramos depois do regime colonial, 75, 76, os primeiros professores que existiram aqui, da raça, da cor, transmitiam o conhecimento. Não haviam boladas na sala de aulas. Não havia boladas nas escolas. Trabalhei muitos anos aqui, em diferentes escolas, mas hoje tu tens uma pessoa da 11ª classe, não sabe fazer uma redação limpa. Quero dizer, escrever corretamente bem. Mas que país é que nós queremos? É com este tipo de educação? Então nós temos que parar e refletirmos Moçambique na área de educação. O que está fazendo exatamente? Na área das obras. O que está a falhar é tudo isto que nós estamos a ver. Infraestrutura. Infraestruturas, a debilidade do conhecimento. Nós, desculpe, professor, temos que parar com os planos quinquenais. Nunca se faz um plano quinquenal para a educação. A saúde são planos diretores de longo prazo. O que é que Moçambique será daqui a 40 anos, na educação? Não é? Quer dizer, cada ministro que vem com a sua política. Cadê políticas públicas neste país? Cadê? Cada ministro vem com uma filosofia, porque não consegue se enquadrar no sistema do outro, cria a sua filosofia para poder extorquir aos moçambicanos. Quantas dezenas de escolas é que foram construídas, reabilitadas no contexto da pandemia? As escolas não têm água, as escolas estão a cair, os alunos sentam no chão, com um país que produz madeira em quantidades industriais. As nossas crianças estudam sentadas no chão. As nossas crianças crescem com a coluna vertebral dobrada. Não são retos porque na escola, durante 3 horas de tempo, ou 4, esta criança está com a espinha vergada. Que tipo de aluno, que tipo de quadro é que você espera daqui a 10 anos? Ficamos com 10 minutos. Massango, eu perguntava aqui, qual é o maior problema? Será que são os professores? Porque há quem diz que o salário tem influenciado, os professores acabam ficando acanhados, não querem transmitir o conhecimento que eles têm devido ao salário. Isso será que tem alguma coisa a ver com o salário? Olha, quando nós discutimos o sistema de educação em Moçambique, levantamos todos esses problemas. Estou a dizer que o ministro Feirão, se ele chegasse lá, queria primeiro o professor de qualidade, para dar a qualidade. Queria a escola de qualidade, para conteúdos de qualidade. Não apenas os números. Sabe o que está a acontecer dentro do nosso país hoje? Eu conheço muita gente que até posso provar o A mais B. São licenciados.
mas compraram as licenciaturas. Hoje, em Moçambique, compramos. Alguém está a fazer um ensino superior pagando as provas desde o primeiro ano até o último ano. Paga para comprar o projeto, para alguém fazer o projeto e para alguém fazer a monografia. Mas no final temos ali o licenciado, cheio, na função pública, em todo lugar. E eu estou a desafiar, se um dia este Estado aqui quisesse fazer, não é, a prova dos 9, desses indivíduos que se apresentaram como doutores, para poderem fazer uma prova de avaliação, teriam dificuldade até de terem 3, 4 valores. Mas, porque o sistema da educação em Moçambique, ela é submersa a esses vícios, e a números, e a quantidades. Então, muitas das vezes, nós não observamos este tipo de coisa. É visível, sobretudo nas universidades não públicas. É lá onde, de facto, as coisas se notam, mesmo nas universidades públicas. Eu tenho provas, conheço tanta gente, que eu até admiro. Eu já terminei, você já terminou. Eu sou licenciado em isto, você é licenciado em isto. Mas em termos de prática, porque o Estado moçambicano hoje, todo mundo luta para ter o grau superior, para ter o melhor salário, não em termos da produção e produtividade, porque a formação do homem, o tal homem novo, ela é para dinamizar as políticas na área onde alguém é inserido. Se nós formamos estudantes de gestão ambiental, é para responder aos problemas ambientais que o país tem. Se nós formamos estudantes na oceanografia, é para responder aos problemas do mar, não é? E eles darem a resposta, não é, ao Estado. Se nós formamos agrônomos, é para responderem na agricultura. Em 2013, na presidência da República, na governação do presidente Armando Guebuza, havia lá, lembras, os chamados conselhos consultivos, que nós participávamos lá. Num dos conselhos consultivos debatia-se a problemática da agricultura em Moçambique. As universidades, como Eduardo Mondlane, a UP e outras que têm as faculdades da agronomia lá, mandaram estudantes. E eu fui-me a perceber nesse dia que, afinal de contas, em Moçambique, temos muitos estudantes formados em agronomia que já terminaram há muito tempo. Estão aí à deriva, a venderem crédito. Não é? Nós estamos a falar de quê? Da educação. Que não há encaminhamento das pessoas que são formadas e essas pessoas vão recebendo, de facto, de acordo com a questão da formação. Há uma grande fragilidade dentro do nosso país, de uma maneira que esta faz parte dos pilares da governação. O governo quer, mesmo o presidente da República sabe que as coisas são feitas desta natureza. Para ele, o que conta apenas são números. Deixe-me só terminar em 10 segundos. Discutimos muito, professor Manica, aqui a questão de gás natural de Pemba. Sabe que Moçambique está a explorar o gás natural desde 2004 em Pandi e Temane? Sabiam disso? Sai trilhões e trilhões de gigajoules para a África do Sul. Nunca discutiu-se isso aí. Moçambique ganha muito dinheiro com gás de Temane. Sem guerra, sem nenhuma. Nunca ouvimos que em Nhambane, em Temane, há problemas. Mesmo os insurgentes, aliás, a junta militar ali na zona centro, nunca desceu. Precisamos de levantar um novo debate sobre gás em Moçambique. Porque a situação de gás não é só hoje que nós estamos a discutir, porque estamos à espera que a partir do segundo semestre em Pemba tem que começar a exploração. Estamos a falar já com 2 gasodutos. Vão ver em Temane, são 2 que seguem para a Secunda na África do Sul. O que é que nós ganhamos com este recurso energético? Manique, mesmo para concluir, existe diferença entre certificado de um centro de formação privado, assim como público? Existe aquilo que tem mais peso, que não tem mais peso? É difícil de dizer aqui aos moçambicanos que há diferença
entre o sistema público e o sistema privado. Então, eu não queria ferir sensibilidades em termos das academias, mas que a mente humana, queira na universidade pública, está enferma, queira na universidade privada, está enferma. Quanto ao ensino primário, em termos de assimilação, comparando estudantes ou alunos? É difícil. Há bem pouco tempo nós estávamos a dizer que o país precisa de desenhar políticas públicas consentâneas. Você não pode formar um homem de 5 em 5 anos com mudanças curriculares. Você não está a formar ninguém. Não está. Hoje os pais têm sérias dificuldades de orientar os seus educandos em casa, porque o sistema é mutante, não é consistente, e não é assim como se constrói o país. O país precisa de ter políticas bastante longas para que as pessoas se ingrem dentro do mesmo sistema. Agora, se você tem mutações, você está a baralhar a mente humana. As pessoas que a ministra hoje diz que devem ajudar o setor da educação. Não tem como, porque o que aprenderam está desfasada no tempo com aquilo que se aprende hoje. Os manuais que se usaram nos últimos 5 anos são diferentes com os manuais que estão a ser utilizados hoje. Então não é assim que se constrói o país. Não é assim como se produz capacidades humanas para a intervenção pública e em termos de qualidade. Não é assim. Imagine um exemplo que pode até parecer caricato para quem nos ouve e nos vê de fora. Se hoje tu educares de uma maneira o seu filho, na semana seguinte, alterar aquela orientação que você julgou ser importante e perene na sua família, vai estar descontextualizada. Por quê? Porque não há segmento. Então, é isto que estamos a dizer que está errado. Então, o país precisa ter políticas na educação coerentes, longínquos. Idem no modelo das construções. É vergonha para Moçambique e para o mundo. Todos os dias a pedirmos dinheiro nos países mais desenvolvidos para contribuírem na construção de uma estrada e verem a mesma estrada na semana seguinte tombada. Quer dizer, isto é grave. Isto é grave. Logo, nós não respeitamos os impostos dos cidadãos dos países que apoiam a balança de pagamentos em Moçambique. O que é que vai ser daqui a algum tempo? As pessoas vão pensar que nós somos patéticos, não sabemos o que queremos, não sabemos o que fazemos e vão deixar de prestar ajudas a Moçambique. Tanto que não é este Moçambique que nós queremos e pensamos. E eu acho que devemos termos, falou-se do pré, o pré era um pouco longínquo, mas não criava abertura para as pessoas roubarem tanto e o pré foi deixado de lado. Tínhamos políticas de 20, 30. Quer dizer, nós descontinuamos tudo o que são políticas nacionais. Descontinuamos. Então isto não eleva, não engrandece o país que os moçambicanos querem e precisam. Agradecemos imenso pela vossa presença aqui no programa Diário do Povo. Caro telespectador, dessa forma colocamos por final da edição de hoje da segunda-feira do programa Diário do Povo. Nos despedimos com a promessa de voltar amanhã quando forem 11 horas. Fique ligado às tais programações da tua televisão.